Atos capítulo 11, seja bem-vindo a mais uma leitura da palavra de Deus comigo. Vamos ler hoje mais um pouquinho da Bíblia, mais um capítulo. Chega já falando aqui, ó. Bom dia, se você está assistindo pela manhã, boa tarde, boa noite. A hora que você está lendo, coloca aqui nos comentários. Eu quero ler aqui o seu comentário para saber que hora que você está acompanhando. Hoje nós vamos falar, nós vimos no capítulo anterior que a palavra, ela chegou até os gentios. E quando isso aconteceu, os religiosos foram cobrar o Pedro. Falou: Pedro, por que você levou a palavra para essas pessoas? Por que você foi pregar, sentou à mesa com eles? Por quê? Aí Pedro vai se defender e vai contar a história do lençol, que nós vimos ali no capítulo anterior. Já estou com a minha Bíblia aqui, ó. Se você tem a sua Bíblia, abre ela aí ou pega ela lá. Agora, se não tem problema, vai estar passando aqui na tela para você acompanhar, tá bom? Vamos lá. A defesa de Pedro, versículo 1 do capítulo 11 de Atos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o perguntaram, o questionaram, o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele? Ô bispo, o que é circuncisão? O que é incircuncisão? A circuncisão era uma marca, que nós vamos ver lá quando Deus aparece para Abraão. A circuncisão era uma marca feita ali na parte íntima, e essa marca ela servia como a amostra de uma aliança. Se tivesse essa marca que era feita ali, esta marca, essa situação que era feita, ela trazia o sentido de uma aliança. Só que nós vamos ver o próprio Paulo dizendo aqui mais à frente que não adianta você ter uma marca no corpo físico, na pele, se você não tem uma marca no coração. Não adianta coisas materiais se você não tem espiritualmente falando. Não adianta a circuncisão no corpo se não tem na alma, no coração, Então, quando fala circuncisão, era uma marca, era algo ali que mais à frente nós vamos falar para você, mas era algo na parte íntima ali que era feita uma marca, era feita ali uma forma de uma marcação, era tirado uma parte e isso simbolizava ali essa aliança. Você pode pesquisar aí muito bem, porque aqui não dá pra gente explicar bem certinho para você, mas era isso. Quando fala circuncisão era quem tinha, incircuncisão era quem não tinha. Era o fato de ter aliança ou não ter uma aliança com Deus. Hoje, nos dias atuais, não precisa disso mais. A nossa aliança tem que ser no coração, tá bom? Então questionaram ele por que eles receberam a palavra sua lá. Aí ele fala, no versículo 4: então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, abaixando do céu, pelas quatro pontas, vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta, Pedro, mata e come. Ao que eu lhe respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. A segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum, Isto sucedeu por 3 vezes. Por 3 vezes. O Pedro contando a história que aconteceu com ele, E de novo, tudo se recolheu para o céu. Versículo 11. E eis que na mesma hora, pararam junto à casa em que estavam 3 homens enviados da Cesareia para encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto o anjo em pé na sua casa, e que lhe dissera: envia para Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Isso aqui é Pedro contando para aqueles que estavam questionando tudo o que nós lemos no capítulo anterior. Pedro estava se defendendo, Aí o versículo 14: o qual te dirá palavras mediante o quais serás salvo tu e tua casa. Quando, porém, comecei a falar,
caiu o Espírito Santo sobre ele, como também sobre nós no princípio. O Pedro falou, o Espírito Santo apareceu através do anjo para eles e falou assim que se eles me procurassem, eu ia trazer uma palavra que seria salvo ele e a família dele. Quando eu comecei a pregar sobre Jesus, o Espírito Santo caiu sobre eles, como caiu sobre nós no princípio, o Pedro falou, né? Versículo 16, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos ortogou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O Pedro falou, o que eu poderia fazer? Se Deus derramou o Espírito que prometeu para nós sobre eles também, quem sou eu para resistir a isso? O Pedro se defendeu, né? Palavras sábias, hein? Concorda comigo? Versículo 18, ó. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aleluia! Versículo 19, os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lembra lá no capítulo 6 e 7, que o Estevão ele foi perseguido e chegou a morrer? Aquela perseguição dispersou muita gente, né? E eles se espalharam até a Fenícia, até Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aí o povo se escondeu e só falava de Deus para quem já era de Deus. Ele não falava para mais ninguém, né? Aí fala assim no versículo 20, ó, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor, né? Versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Quando o Barnabé chegou, ele viu aquilo e falou, poxa, que bacana, está sendo pregada a palavra para eles, permaneçam na fé, né? Versículo 24, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. O Barnabé falou, o quê? Eu já vou lá em Tarso, atrás do Saulo, para o Saulo me ajudar a pregar a palavra para esse povo, né? Versículo 26, tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, né? A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, porque a simbologia de cristãos é aquele que serve a Cristo. Então a primeira vez que eles foram chamados de cristãos foi aqui em Atos 11, versículo 26, né? Para encerrar aqui a nossa leitura de hoje, fala assim, ó, Ágapo prediz grande fome, né? Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, né? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. O que aconteceu, né? Foi predito uma grande fome naquela região. E a igreja, conhecedora dessa profecia, já se levantou para poder socorrer. Se juntaram ali, pegaram dos recursos que tinham para poder ajudar e mandaram para lá e enviaram por Barnabé, né, e pelo Saulo, que vai virar Paulo, o nome dele vai ser trocado, enviaram por eles essa ajuda, esse socorro. E é o que nós fazemos nos dias de hoje, né?
Quando uma pessoa está precisando, nós mesmos aqui da igreja, nós sempre vamos de rua em rua, de casa em casa, arrecadamos ali alimentos, montamos cestas básicas e levamos para o necessitado. Uma pessoa está precisando disso, daquilo, nós como igrejas estamos sempre fazendo isso e você também com certeza faz, porque o teu coração é cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, quando vê alguém necessitado, você sempre vai estender a mão, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Glória a Deus, pessoal. Acabamos mais um capítulo. E amanhã nós vamos ficar sabendo, de uma grande perseguição e vamos ver até a morte aqui na Bíblia falando do Tiago. O Tiago vai morrer a fio de espada e nós vamos ler isso aqui amanhã. O discípulo, o Tiago, tão usado por Deus, nós vamos ver ele morrendo a fio de espada aqui amanhã. Então eu te aguardo amanhã para lermos mais um capítulo da palavra de Deus juntos aqui, tá bom? Até amanhã, que Deus abençoe você. Não se esqueça, isso aqui é uma aliança sua com Deus, não com o bispo, mas vai ser um prazer eu estar aqui sendo usado por ele para levar a palavra de Deus para você. Chama muita gente para fazer essa campanha com a gente, tá? Tchau, até amanhã.